Olá! A retomada da rotina de estudos e de trabalho não pode servir de desculpa para descuidar da alimentação. O Jornal da Unifra traz dicas sobre hábitos alimentares adequados, que acrescentam qualidade de vida. Veja também nesta edição. Pesquisadores alemães conhecem os cursos da área da saúde da Unifra e trazem experiência europeia no atendimento primário à saúde. Unifra oferece oportunidade a quem quer aprender ou aperfeiçoar a língua inglesa. Após o período de férias e do carnaval, a rotina de trabalho e de estudos volta com tudo e é hora de cuidar também da alimentação. Hábitos alimentares adequados acrescentam qualidade de vida e muita disposição para os desafios pessoais e profissionais também. Para dar dicas sobre esse assunto, o Jornal da Unifra recebe a professora Tereza Cristina Blasi, do curso de nutrição aqui do Centro Universitário Franciscano. Professora, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Jornal da Unifra. Muito obrigada. Professora, quero começar perguntando para a senhora, café da manhã, né? Sim. É correto fazer aquele jejum? Tem gente que toma só água, toma um leite ou rapidamente toma um leite, come uma fruta. Como é que deve ser o café da manhã? Eu penso, e já está sedimentado em pesquisas e tudo que a gente tem de evidência científica, que é uma das principais refeições. Então, meu dia está dividido em 100%. Então, 25% do que eu deveria comer devia estar no café da manhã. Então, uma água e um leite não vão satisfazer. Isso vai fazer com que eu coma mais à noite. E isso não é adequado. Então, o café da manhã deve conter frutas, cereais integrais, leite, queijo. Eu, às vezes, até digo, as pessoas devem comer ovos de manhã, devem comer carne, devem comer verdura, legume pela manhã. Aliás, eu queria te contar uma coisa, Gereta. Um estudo muito importante que saiu agora, um estudo inglês, onde a Organização Mundial da Saúde recomendava, por isso que eu estou falando café da manhã é verdura e legume. Perfeito. O que esse estudo está colocando? A Organização Mundial da Saúde recomendava 400 gramas entre fruta, verduras e legumes. E hoje, gente, depois de uma meta-análise que essa universidade inglesa fez, para que eu não tenha risco, para que eu diminua muito os meus riscos, são 800 gramas, então eu estou dividindo já pela manhã. E aí vem aquela questão que nós estávamos falando anteriormente sobre a questão dos alimentos funcionais, lembra que nós estávamos colocando? A importância disso em eu comer um vegetal pela manhã e comer uma fruta, eu estou comendo um alimento funcional. Perfeito. Isso me dá uma capacidade antioxidante, uma capacidade de saúde inestimável. Perfeito. E isso não é só com os adultos, hein, Gereta? Tem que ter esse cuidado. Agora, professora, uma dúvida que surge muito, acredito que para muitas pessoas, a gente tem que ter aquele cuidado de comer aproximadamente ali de 3 em 3 horas, para não ficar muito tempo sem comer, porque daqui a pouco, na primeira refeição, a gente acaba comendo demais. E aí eu lembro assim que, por exemplo, tem muitas pessoas que ficam às vezes na dúvida, qual é o horário mais adequado, por exemplo, para almoçar? Tem gente que almoça 1 da tarde, às 2 da tarde, ao meio-dia, tem um horário certo, ou almoça o horário que quiser, desde que se respeite um tempo e que não se fique por muito tempo sem comer. Isso que você falou é tácito, é correto. Então, não importa a hora que eu vou almoçar, eu devo ter uma rotina, devo ter um hábito em relação ao horário, porque o meu organismo, Gereta, ele vai começar a funcionar dessa forma, ele vai funcionar conforme o horário. Então, essa questão da gente comer a cada 3 horas, isso depende do organismo de cada pessoa. Algumas pessoas não fazem o lanche da manhã ou comem em menos tempo à tarde, não importa, desde que ela coma aquela quantidade que a gente recomenda ao dia, daquela quantidade calórica que recomenda ao dia. O que a gente sempre recomenda, Gereta, é que a última refeição da noite, e agora nós estamos entrando quase no outono, ela deva ser feita 3 horas antes de eu ir dormir. Porque eu vou ter o processo digestivo pronto, vou ter um sono tranquilo e não vou estar formando o quê? Gordura abdominal. Então, a importância disso, se for fazer um lanche, as pessoas chamam de lanche janta. Janta é o nome da refeição, entende? Então, o que eu posso fazer? Aquele mesmo alimento que eu como no almoço, eu posso comer no jantar, Perfeito. Em menor quantidade. Eu ia fazer, inclusive, a próxima pergunta sobre essa questão do jantar. Deve-se comer o mínimo possível
ou pode comer à vontade? Não, nunca. Nunca? A gente sempre coloca que ao entardecer, quando começar a escurecer, o nosso organismo já começa a fase de repouso. A gente não percebe A isso. gente não percebe isso, só que ele está diminuindo a queima calórica. Então, o que eu devo fazer? Eu devo comer menos. Por exemplo, as pessoas às vezes elas não comem feijão arroz à noite. E eu digo que para as crianças, para as pessoas que têm um trabalho um pouquinho mais intenso durante o dia, feijão e arroz é a melhor comida do mundo. E eu digo do Brasil, é um exemplo nacional e internacional de comida. Sim. Então eu devo comer esse feijão e arroz aquelas 3 horas. Eu devo respeitar, só que eu devo reduzir em torno de 50% daquilo que eu comi de meio-dia para a noite. Tem que ter sempre bastante esse cuidado. Agora, eu entro também numa outra seara, professora. Tem alimentos proibidos que não podem comer para quem quer estar sempre, digamos assim, saradão e tal, ali, pesando, digamos, um peso adequado, vamos colocar assim, ou até alimentos milagrosos que a pessoa pode comer à vontade e que aquilo vai, ao invés de fazer ela engordar, vai sempre fazer ela emagrecer. Existe isso ou isso é só mito? Em relação a essa última afirmativa sua, que vai comer um alimento e vai diminuir de peso, só se ela comer só aquele alimento e não comer mais nada. Não existe isso. Não existe, porque o organismo ele vai se readaptando. E pessoas que comem menos, elas têm uma tendência maior de adquirir peso posteriormente. Depende da compleição da pessoa, depende da genética também. Mas, o que uma pessoa não deveria comer nunca, e não é bom para ninguém, nem hoje, nem nunca foi, são os açúcares. Se eu quero manter a minha forma física independente do como eu gosto do meu corpo, desde Sim. que não esteja excessivamente acima do peso, o que eu devo fazer, Gereta? Cuidar com alguns alimentos que já estão dentro das evidências científicas como alimentos nocivos à saúde. Sim, cada vez menos, com menos açúcar. Então, o excesso de gordura, porque a gordura é boa, a gordura dá uma palatabilidade, o alimento ela é gostosa, e vários tipos de gordura são essenciais ao meu dia a dia. O açúcar branco e os refinados, esses eu digo sempre, nunca. Até por questão de paladar. Porque se eu comer uma vez, isso fica na memória e o ser humano, ele nasce com essa memória do açúcar, do doce. Então isso está sempre dentro dele. E quanto mais eu estimular, mais eu comerei. Perfeito. E isso se transforma em gordura. Tem que ter aquele cuidado também, professora, do consumo consciente, né? Não exagerar, de certa forma, mas principalmente ingerir muitos alimentos funcionais. Por quê? Porque os alimentos funcionais, eles têm também aquela função, gostaria que a professora explicasse, de evitar doenças, né? Sim. Então, quais seriam os alimentos funcionais assim mais comuns, mais acessíveis para todo mundo e que evitam doenças? O que a gente tem muito claro hoje são os alimentos que têm cores bastante intensas. Por exemplo, o repolho roxo é excelente, ele mantém dentro do teu organismo um nível de acidez reduzido. Por exemplo, o brócolis. O brócolis já está sedimentado que ele reduz câncer de mama. O tomate para o homem, o licopeno, que é um alimento funcional. E por aí vai. Nós temos o que? A linhaça, nós temos as castanhas, nós temos as nozes e as frutas em geral, as frutas escuras. Por exemplo, o que nós temos agora que nós deveríamos comer? Eu sempre digo, para que eu tenha um alimento funcional de boa qualidade, eu devo respeitar a sazonalidade. Então, agora nós temos a colheita da maçã, então nós temos maçãs frescas. A maçã tem um ácido que é excelente para a saúde, para a pele, para o intestino, e ela te dá um nível de glicemia pós-prandial muito bom. Então, é um alimento funcional. Então, o alimento pode ser funcional, mas ele será melhor ainda em suas qualidades nutricionais, em ele sendo colhido na época. Professora Tereza Cristina Blasi, muito obrigado por ter participado do Jornal da Unifra mais uma vez aqui conosco. Sempre às ordens quando for falar de saúde Legal. E alimento. Tá bom, muito obrigado mais uma vez. Olha só, a seguir a gente mostra que pesquisadores alemães conheceram os cursos da área da saúde da Unifra e trouxeram experiências lá da Europa no atendimento primário à saúde. Nós já voltamos.
Inscrições abertas para o Programa Institucional de Tutoria do Centro Universitário Franciscano. Turmas nos cursos de Língua Portuguesa e Matemática Básica. As aulas são 100% EAD e serão realizadas de 27 de março a 2 de maio. O curso ainda dá direito a certificado de atividades complementares, ACC. Inscreva-se até 17 de março pelo site unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. Olá, meu nome é Valéria Bortoluzzi, sou coordenadora do ProInt Língua Portuguesa, o Programa Institucional de Tutoria. Estamos convidando você, professor, funcionário, aluno do Centro Universitário Franciscano, para se inscrever no curso de Língua Portuguesa Básica, que vai tratar de assuntos de leitura, produção e gramática. O curso é totalmente à distância e você pode contar com um tutor à distância 20 horas semanais. Eu sou a professora Ana Bulegon e sou a coordenadora do ProInt Matemática. É um curso que tem por objetivo colaborar com a superação de algumas defasagens que os alunos podem encontrar em relação a conceitos de matemática lá da educação básica. Pesquisadores alemães estiveram durante uma semana visitando o Centro Universitário Franciscano. Eles conheceram as estruturas dos cursos da área da saúde da Unifra e também participaram de rodas de conversa sobre atenção primária à saúde. O intercâmbio faz parte de uma cooperação entre o Centro Universitário Franciscano e 7 universidades alemãs. Os 2 casais de pesquisadores vieram do norte da Alemanha. Eles chegaram no Centro Universitário Franciscano no dia 27 de fevereiro. Kerstin é doutora em Sociologia. Ela conversou com professores dos cursos da área da saúde, onde destacou o papel do enfermeiro formado pela Unifra. Estou encantada com a forma como a Unifra promove a formação dos alunos com esse caráter interdisciplinar, multiprofissional, ou seja, enfermeiros, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, juntos na graduação, para que depois, na prática, esse trabalho flua também de modo interdisciplinar. O grupo de alemães também participou da aula inaugural do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Eles se encantaram com a nossa cultura. Durante os 5 dias em Santa Maria, atividades também foram realizadas fora dos conjuntos da Unifra. Nós passamos por várias unidades de saúde, pelo núcleo de educação permanente aqui do nosso município, pela unidade Maringá, duas estratégias de saúde da família aqui da Roberto Binato, passamos pela UPA para conhecer também o nível secundário da saúde, traumatologia, enfim. E também na Casa de Saúde como hospital para conhecer um nível terciário, ou seja, conhecer a nossa dinâmica, o nosso sistema de saúde em sua integralidade. Na manhã de sexta-feira, antes de voltar para a Alemanha, o grupo visitou a reitora do Centro Universitário Franciscano. Nós temos há uma década já esse trabalho de cooperação, de estudos, de pesquisa, mas sobretudo de evolução do conhecimento. Existe esse convênio de cooperação com as universidades, com um grupo de universidades, são 7 universidades da Alemanha, e isso tem se fortalecido a cada ano e a cada visita, quer dizer, a cada momento de intercâmbio, de idas e vindas. No encontro de avaliação participaram também a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão, Solange Binotto Fagan, e a coordenadora do mestrado em saúde materno-infantil, irmã Dirce Bax. A seguir, a Unifra oferece oportunidade a quem quer aprender ou aperfeiçoar a língua inglesa. Antes, você acompanha a previsão do tempo para o primeiro fim de semana do mês de março de 2017.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Centro Universitário Franciscano oferece uma boa oportunidade para quem quer aprender ou aperfeiçoar a língua inglesa. São os cursos do Unifra Idiomas. O período de inscrições para 4 diferentes turmas se encerra em 13 de março. O Unifra Idiomas oferece turmas para 2 diferentes níveis de aprendizado à língua inglesa. No nível 1, são 14 vagas com aulas entre 20 de março e 10 de julho, nas segundas e quartas. A segunda turma do nível 1 também oferece 14 vagas, mas as aulas ocorrem entre 18 de março e 15 de julho, sempre aos sábados. Para o nível 2, do curso de inglês completo, o Unifra Idiomas oferece 14 vagas para a primeira turma, com aulas entre 22 de março e 12 de julho, às quartas e sextas. As mesmas 14 vagas também são oferecidas para a segunda turma do nível 2. As aulas, porém, ocorrem entre 18 de março e 15 de julho, sempre aos sábados. Para mais informações sobre o curso de inglês completo, como por exemplo o programa de aprendizado e os valores das mensalidades, o estudante deve acessar o site unifra.br. Esta edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana e até mais.